Bem, nós vamos falar justamente de Plano Safra. Nessa semana o governo lançou finalmente o plano para a agricultura familiar e também empresarial. O plano prevê linhas de crédito, incentivos, políticas agrícolas para o setor e vamos conversar agora com a Priscila Zeraich de Souza, que é co-líder da Força Tarefa de Finanças Verdes da Coalizão Brasil. Boa tarde a você, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Priscila, houve uma indefinição, muita gente esperava AgriShow, depois na sequência houve a promessa, houve o atraso. O setor queria muito mais, evidentemente, houve uma ampliação em relação ao ano passado, um volume recorde. Mas, de qualquer forma, qual que é a sua avaliação desse Plano Safra num dos setores mais importantes hoje, quase, na nossa economia, praticamente? Então, o Plano Safra, ele veio em 476 bilhões de reais, né? Sendo que desse montante, 77% direcionados à agricultura familiar. Se a gente olhar, por exemplo, para a agricultura familiar, a gente vê um aumento de 6% nominal e 2% em termos reais, né? Descontados a inflação. Em relação às taxas de juros, no plano empresarial, não houve alteração de taxas de juros. No entanto, em 10 linhas de crédito do PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, direcionado para os pequenos produtores, houve uma redução de 1 ponto percentual ou até um pouco maior das taxas de juros. É importante, toda vez que a gente olha o Plano Safra, a gente costuma se concentrar no volume de recursos, né? E também nas taxas de juros. Mas é igualmente importante a gente pensar como esses recursos estão sendo distribuídos, quem está tendo efetivamente acesso a esses recursos. O Brasil ele tem mais de 5 milhões de empreendimentos rurais, sendo que no último ano agrícola, que foi o ano safra 2023-2024, foram 2,2 milhões de contratos, sendo que vários empreendimentos rurais possuem mais de um contrato. Portanto, o que a gente observa é que mais da metade dos produtores rurais não estão com acesso a esses recursos de financiamento. Então, é muito importante a gente olhar também nessa distribuição de recursos, né? O que a gente costuma ver é que produtores de menor porte, muitas vezes têm maior dificuldade de acesso aos recursos do Plano Safra. Também há uma diferença importante por região geográfica. Então, enquanto a região sul, em geral, tem um maior acesso, tanto em termos de percentual de produtores que conseguem acessar, como também em termos do valor do contrato, regiões como o norte costumam ter mais dificuldade de acesso, e também uma questão dos produtos atendidos pelo Plano Safra. Diversos produtos, inclusive aqueles típicos da agricultura familiar, eles têm um percentual do financiamento em relação ao valor de emenda muito baixo. Às vezes, a gente pensando em mandioca, açaí, enfim, os produtos, arroz, feijão, em geral, menos de 10% do valor da produção está sendo financiado. Então, tem todos esses aspectos que precisam ser considerados, além do montante, né, e do valor dos juros, também como está o acesso e o que é possível ser feito, né, para que a agricultura empresarial e familiar no Brasil possa ser atendida, né, de forma a poder fazer investimentos em modernização, em inovação, na intensificação da sua produção, aumento de produtividade, sustentabilidade, boas práticas, enfim, esse conjunto de coisas precisa ser considerado conjuntamente. Sem dúvida, Priscila, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Priscila, boa tarde. Priscila, esses elementos que você colocou agora, que demonstram que talvez esse aumento na prática ele não seja efetivado no dia a dia da grande maioria do setor produtivo, ele se deve a quê? Seria talvez uma certa dissonância entre os reclamos, as necessidades do produtor rural e aquilo que é concedido, aquilo que é colocado, implementado pelo governo. Seria uma falta de sintonia entre esses setores? Seria talvez uma dificuldade em relação ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, para de alguma forma construir políticas que de fato venham atender a grande maioria do setor produtivo?
Ótima pergunta. Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem que mais da metade dos produtores não estão acessando o crédito. Eu trabalho no Climate Policy Initiative, na PUC do Rio de Janeiro, então a gente tem diversos estudos tentando fazer um olhar mais profundo, né, para a agropecuária. Então, um desses estudos a gente olha o censo agropecuário. E aí a gente pergunta, tem uma pergunta ali mostrando o motivo pelo qual os produtores que não acessam ao crédito, que são a maioria, né, que não acessam o financiamento, não estão não estão se endividando, né, não estão buscando esse financiamento ou não estão conseguindo esse financiamento. Mais da metade dos produtores que não têm financiamento, eles respondem que têm medo de se endividar ou que eles não precisam. Só que a gente tem uma outra série de estudos mostrando que os produtores, principalmente os pequenos produtores, né, quando eles têm acesso ao financiamento, eles mudam suas decisões de produção, eles tomam decisões de produções mais eficientes, aumento de produtividade, melhora de uso da terra e dos recursos naturais. Então, o que acontece ali é que provavelmente não há acesso à assistência técnica, a uma informação, né, do processo administrativo necessário para o financiamento. E uma outra questão que foi a ser interessada agora nesse último Plano Safra é a questão das garantias. Muitas vezes os produtores eles não acessam os recursos pelas dificuldades de fornecer garantias. Então, no último Plano Safra, a agricultura familiar foi incluída em 3 fundos garantidores, o que deve facilitar esse acesso ao financiamento. Inclusive também, Priscila, uma outra questão que nós tivemos, claro, toda essa questão climática, a questão do seguro também foi muito colocada, é uma demanda muito crescente também. Até que ponto o seguro foi feito de uma maneira adequada nessa edição? Então, não houve um anúncio específico quanto aos recursos para o PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, junto com o Plano Safra. Na verdade, o PSR ele não precisa, né, ter os seus recursos anunciados junto com o Plano Safra, porque ele não segue o mesmo calendário. Os recursos anunciados em abril para esse ano, né, o ano de 2024, foram de 950 milhões de reais. E houve uma mudança ali no enquadramento do Proagro, que na verdade houve uma redução no enquadramento do valor para ser enquadrado no Proagro de 330 mil para 270 mil. Então, menos produtores estarão enquadrados no Proagro nesse Plano Safra. Agora, seguro é uma questão totalmente central, principalmente a gente pensando num contexto de mudanças climáticas. A gente sabe que a nossa agropecuária está sujeita a uma série de riscos, sejam riscos naturais, como pragas, secas prolongadas, ondas de calor cada vez mais frequentes, inundações cada vez mais extremas e cada vez mais frequentes, também riscos de mercado, como variações de preços de produtos e de insumos, variações cambiais. E se o produtor não tem acesso a seguro e a mecanismos de gerenciamento de riscos adequado, esse produtor ele provavelmente tomará decisões de produção ineficientes, haverá subinvestimento, menor produtividade da agropecuária. Então, é muito importante que haja uma cobertura de risco para que o produtor possa investir e possa intensificar a sua produção e fazer um melhor uso da terra e dos seus recursos naturais. Agradecemos a Priscila Zeraich de Souza, co-líder da Força Tarefa de Finanças Verdes da Coalizão Brasil. Priscila, muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui na Jovem Pan. Agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa tarde.